Olá, Shalom, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Venho aqui trazer um estudo bíblico para trazer um despertamento, um start para vocês. Da mesma forma que eu tive o conhecimento na Igreja de Deus, eu estou compartilhando com vocês. Hoje o tema é falando: você não vai morar no céu. Aí você pergunta: como assim, irmão? Porque a nossa fé tem que estar fundamentada no que está escrito nas Escrituras, como o próprio apóstolo Pedro falou, que nossa fé está fundamentada nos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos. Vamos lá. Um versículo. Antes de mais nada, vou deixar na descrição desse vídeo o links para você se aprofundar sobre esse tema. Aqui é só para dar um start para você, só um despertamento, tá bom? A liderança religiosa que dizem que a gente vai morar no céu, irmão, vai não, viu? E todo líder religioso que diz que a gente vai morar no céu, eles estão com um sentimento ainda de posse, de novo, daquele que foi derrubado lá de cima. Você sabe muito bem que queria se apossar, né? Que queria fazer a sua morada acima das estrelas. Você sabe quem é, né? Não precisa nem desenhar. Pois bem, irmão. Deixa eu pegar minha cola e a Bíblia Sagrada. No Salmo 115, ele nos fala que, versículo 16, que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Aí você diz assim: irmão, mas esse versículo aí, ele é poético. Outros podem dizer assim: irmão, você está pegando trechos isolados. Olha, eu vou trazer alguns versículos. O outro estudo mais detalhado você olhe no link, tá? E você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, pelas palavras dele, que eu vou mostrar o próprio Senhor Jesus Cristo falando da boca dele, que a morada vai ser aqui. Vamos lá. Já falei do Salmo 115, versículo 16, dê uma olhada na sua Bíblia. Tem no livro de Isaías. Vou pegar aqui a cola. Isaías, capítulo 2, versículo 3 ao 4, diz assim: nos últimos dias, veja só, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. O monte do Senhor, a Jerusalém, vai subir e os outros montes vai ser tudo aplanado. Eu vou deixar um link explicando sobre esse assunto também. E para ele fluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venhamos e subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que ensinem os seus caminhos. As nações vão subir ano após ano para lá, para Jerusalém. Isso está acontecendo? Não. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Veja só, o líder religioso que diz: mas a lei foi abolida. É mentira. Jesus diz assim, né? Eu não vi abolir a lei nem os profetas, mas eu vim cumprir. Essa tradução está errada. Ela tem mais sentido dessa outra forma na tradução que eu encontrei. Eu não vim abolir nem a lei nem os profetas, mas eu vim trazer o pleno conhecimento. Tá? Confira as traduções. Então, esse versículo de Isaías nos mostra que vai ser implantado o reino aqui na terra. E espere que eu vou mostrar o versículo que o próprio Senhor Jesus Cristo fala que a morada é aqui. E um anjo testemunha também. O outro versículo é no livro de Isaías. Diz assim, ó. Então, Isaías 16, versículo 5. Então, um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi. Alguém que julgue e busque o juízo e não tarde em fazer a justiça. Isso está acontecendo lá no trono de Davi. Mas o trono de Davi é lá no céu. Não. O trono de Davi é aqui. Veja só.
o que o próprio anjo do Senhor falou para Maria. O que é que ele disse para Maria? Veja só. Lucas capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, e lhe dará, olha só, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, que é no céu? Não, Davi reinou aqui na terra. Seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, irmão, o próprio anjo testemunhando que o reinado de Jesus é sobre a terra. Ele vai, aí você diz assim: ah, mas vai ter a questão do arrebatamento. Já eu chego lá. Aí veja só, o próprio livro de Isaías, capítulo 16, versículo 5, fala que vai vir um reinado. E quem vai sentar lá, vai no trono, vai reinar e vai julgar as nações. E no trono de Davi. Não é a mesma coisa que os discípulos falaram para Jesus Cristo quando ele ressuscitou dentre os mortos? Veja só o que é que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Cabe a vocês conhecer o tempo ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Viu, irmão? Então, os discípulos estavam na expectativa que Jesus já começaria a reinar. Aí a pessoa diz assim: não, irmã, tu tá pegando um caso isolado. Não, agora bora ver o que é que Jesus Cristo fala da própria boca dele. O próprio Senhor Jesus Cristo testemunhando, ele diz o quê? Em Lucas 24, 44, para você ver como tem algumas partes na Bíblia que a gente pode entender que é literal. Outras partes na Bíblia a gente pode entender que é o que? É simbólico, é poético, né? Agora, o que é que o Senhor Jesus Cristo fala? Pelas palavras dele. Versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos Salmos e no profeta. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo validando o que estava escrito a respeito dele. Então, irmãos, a gente tem que crer como diz as Escrituras e não como diz a liderança religiosa que ensina de forma errada. Agora você diz assim: irmão, você está fazendo um vídeo falando todo tempo mal do sistema religioso. Irmão, o sistema religioso é bom, ajuda as pessoas a sair do pecado, mas só que tem um problema: não está levando a conhecer quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo. Aí é outro assunto. Agora eu vou mostrar para vocês palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que ele está estabelecendo o reino dele aqui. Vamos lá, vou pegar aqui minha cola. Tem em João capítulo 3, versículo 11 ao 13, que ele diz lá para Nicodemos: ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele do qual desceu. Se Jesus está falando lá nesse versículo de João que ninguém subiu, aí você me pergunta: e a questão de Enoque? Questão de Elias, né? A questão do ladrão da cruz? Eu vou explicar para vocês com um link que está aqui embaixo, que é um assunto muito longo para me botar aqui, explicar aqui, tá bom? Mas Jesus falou que ninguém subiu. Vamos lá. Outra passagem bíblica que nos mostra que o reino vai ser estabelecido aqui, ele está conversando com Pilatos. No dia quando Jesus Cristo está conversando com Pilatos, que está lá em João,
Está em João. João, capítulo 18, versículo 36. Aí ele diz aqui, ó. 36. Mais uma folha. Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram você a mim. Que foi que você fez? Pilatos pergunta. Aí, embora prestar atenção no comportamento que Pilatos teve com a resposta de Jesus, Jesus respondeu, versículo 36: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui agora. Na minha versão da minha Bíblia, João Ferreira de Almeida atualizada, ela traz uma palavra agora. Veja só o que é interessante, que tem mais sentido que Pilatos ficou com medo com a resposta de Jesus. Essa resposta de Jesus trouxe pavor e pânico para Pilatos, que ele já quis logo soltar Jesus Cristo. Só tem sentido Pilatos querer soltar Jesus Cristo e Pilatos dizer que esse homem não tem pecado com a resposta de Jesus. Porque por isso que você tem que conferir na sua Bíblia se ela realmente está com a tradução coerente com o texto, tá? O Jesus Cristo falou, mas agora o meu reino não é daqui. Essa palavra agora é porque ele vai estabelecer ainda, quando ele voltar a segunda vez. Por isso que Pilatos ficou com medo, entendeu? Não faz sentido você ler na sua Bíblia uma palavra que não tem agora e aí Pilatos fica com medo. Irmão, abre o olho, tá? Outra passagem bíblica, o Senhor Jesus Cristo testemunhando, está em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 42. Versículo 42, o ladrão da cruz. 42. Tá aqui. 42. E acrescentou Jesus. Jesus, lembra-te de mim. O ladrão perguntando, falando para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando você vier tá no futuro, no teu reino. Tem uma versão bíblica que eu vi, eu não estou lembrado qual é. Ela diz assim: lembra-te de mim quando tu vier como rei. Entendeu? A palavra vieres está no futuro. O que é que Jesus Cristo fala? Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que você estará comigo no paraíso. Estará está no futuro e não no presente. Então Jesus Cristo, quando ele estabeleceu o reino dele aqui, o ladrão da cruz vai ser ressuscitado e vai estar reinando com Jesus. Entendeu? São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não estou distorcendo as escrituras. O que é que Jesus Cristo fala no Sermão do Monte? No Sermão do Monte, cartilha de crente, no Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus fala lá, né, que os mansos herdarão a terra por herança. Irmão, eu não estou distorcendo as escrituras. É a mesma fé que os discípulos tinham. Veja só, fechando aqui esse estudo breve, em Apocalipse, capítulo... Vou pegar aqui a cola de novo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Abrir aqui. 5, versículo 10.
Tá aqui. Refiro-me. Refiro-me. Não, que é em Coríntios. Apocalipse 5:10. Pronto. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que os eleitos de Cristo Jesus vão reinar sobre a terra, não é sobre o céu. Quem está com vontade de ir para o céu está com aquele espírito daquele que foi derrubado lá de cima. E fechando, irmão, tem no Apocalipse 11, versículo 15, os anjos falando. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo todo foi entregue para Cristo Jesus. É o que a Bíblia Sagrada nos fala e é o que o próprio Senhor Jesus Cristo testemunha em Lucas, que ele fala que a questão dos salmos, da lei de Moisés, dos profetas, viesse se cumprir tudo nele. Tem coisas na Bíblia que não se cumpriu ainda, na questão do reinado de Jesus, que vai ser estabelecido aqui. Leia lá Zacarias capítulo 14 para você ver. Se você tiver uma Bíblia de referência, uma Bíblia digital, você pode colocar algumas palavras-chave que você vai encontrar vários versículos mostrando que o reinado de Jesus é aqui. Algumas referências que eu achei, que eu não vou dizer todas, tem Salmos 37, Salmos 125, tem Provérbios capítulo 2, versículo 21 ao 22, tem Provérbio capítulo 10, versículo 30, tem Isaías 65, versículo 17 ao 25, Mateus 5, 5, tem no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Lembra daquela rocha lá em Daniel, que a rocha é cortada, não por mãos humanas, bate aqui na estátua de Nabucodonosor, estabelece um monte santo. Aquela pedra não ricocheia de novo para o céu não, meu amigo. Jesus veio uma só vez como cordeiro e vai vir a segunda vez como leão já, para estabelecer o reino dele. A Bíblia Sagrada não fala da terceira volta. Ah, mas vamos reinar com Cristo Jesus no milênio, lá no céu. Irmão, não tem amparo bíblico, tá? Isso. Veja também nos estudos que eu vou deixar o link. Também tem Isaías. Me diga uma coisa, lembra daquela passagem que fala em Isaías, que a criancinha vai meter a mão na toca lá da espide, da serpente, não vai ser picado? O leão comendo junto com o cordeiro, o boi, é aqui, irmão. Lá no céu não tem animais não. E creia no que o Senhor Jesus Cristo falou, conversando com Nicodemos. Ninguém jamais subiu aos céus, nem Elias, nem Enoque, nem o ladrão da cruz, tá? Ninguém. Aí você diz assim: ah, mas essas exploração espacial que tem aí, irmão, quem acredita nessas questões de exploração espacial tá perdendo a grande chance de ter uma salvação linda, bela com Cristo Jesus, porque está se misturando com doutrinas de mentira e de perdição. Se Jesus falou que ninguém sobe aos céus, esse céu é fechado, irmão. A maior religião do mundo não é o cristianismo, não é o islamismo. A maior religião do mundo se chama NASA. NASA em hebraico é enganação. NASA vem de Naja, serpente, Naja. NASA vem de nazismo. Quem fundou a NASA foi satanista. Vou deixar um link falando sobre essa questão também. As pessoas que estão acreditando na mentira é o que o próprio apóstolo Paulo nos fala.
preferir acreditar na mentira do que na verdade de Deus. Então, irmão, eu estou fazendo isso porque eu estou mostrando e tenho amor também por você também. E eu estou fazendo isso também por pessoas que são próximas de mim. Eu estou mostrando as escrituras também. Confira na sua Bíblia. Não se apoie somente em mim, não. E não se apoie somente no seu pastor, não. Se seu pastor, seu líder religioso está falando coisas que estão de acordo com a Bíblia Sagrada, siga o seu pastor. Entendeu? Mas se está falando coisas que não tá de acordo com a Bíblia Sagrada, saia fora. Entendeu? Porque um líder religioso que chega ao ponto para dizer que dízimo é dinheiro, dizer que vão morar no céu, dizer que a questão da Santa Ceia, essa Santa Ceia que a gente faz é correta. Eu tenho um estudo também aqui mostrando sobre essa questão. Na Bíblia, eu estou mostrando na Bíblia. Eu não estou com conversa, com filosofando, palavras bonitas de persuasão para você, não. Mostra o que está na Bíblia, tá? Creia. O próprio Bíblia nos adverte, é melhor obedecer do que sacrificar, entendeu? Então, a obediência é você acreditando na verdade bíblica, tá? Saia do engano enquanto é tempo, tá bom? Então, irmão, que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe cada vez mais vocês. E eu não estou aqui fazendo esses vídeos para me autopromover, não. Pelo contrário, eu faço isso por amor, que o Senhor Jesus Cristo fez aquele sacrifício voluntário para nos resgatar. E nós devemos crer nele, como diz as Escrituras, pelo próprio Senhor Jesus Cristo falou. Creio em mim, como diz as Escrituras, e não como diz esse pessoal que está falando mentira, irmão. Tá bom? Tchau, tchau. Tenha um ótimo dia, tá? Shalom.